Comemorar é uma ação fundamental para manter viva a memória coletiva de um povo. No entanto, mais que comemorar, a independência do Brasil na Bahia é motivo de muita celebração. Demarcado pela luta e vocacionado para a festa, o povo baiano dispensa a solenidade fria de uma cerimônia oficial e faz da data um festejo verdadeiramente popular, com a nossa cara e com a nossa cor. Mas para manter viva uma tradição dessa magnitude, é fundamental investir na defesa e na preservação tanto da memória quanto dos elementos culturais que dão substância a ela. E nesse episódio falaremos sobre a importância de manter viva e acesa as razões que fazem o sol brilhar mais forte no dia 2 de julho. A gente sabe que a gente é a gente porque a gente pertence a um lugar, a uma hora, a uma história, a um acontecimento, e temos familiares que são, às vezes, ou que são necessariamente essas figuras, mesmo que a gente não as tenha conhecido ou não partilhemos do sangue delas, mas assim, você pensa em Maria Quitéria ou em Joana Angélica, poeta Castro Alves, e tudo que vem construindo essa história. O ano passado eu descobri o nome, de uma menina de 10 anos chamada Urânia Vanéria, e ela escreveu o principal panfleto, o panfleto mais duro, a crítica mais precisa contra a tirania de Portugal, dos portugueses e, sobretudo, das tropas portuguesas comandadas pelo Madeira de Mello. O panfleto é da autoria dessa menina. Ela fala do assassinato da Joana Angélica, ela fala como esse assassinato mudou completamente o nível de radicalidade dessa luta na cidade. Ela aproveita essa radicalização para nos dar um quadro sobre essa cidade, e sobre essa província. É porque o objetivo da imprensa na guerra não era noticiar nada, era uma imprensa doutrinária. Ela refletia a doutrina, o pensamento de um grupo dominante. Depois é que começa a ser contada a história, passa a ter a narrativa, que a gente chama de reportagem, procurar saber como é que foi, quem foi que fez, o que foi feito, e isso só também com a consulta dos documentos. O jornal ele tem uma peculiaridade que ele registra a história cotidiana, o que a gente chama da microhistória, todo dia. O jornal registra o dia a dia, ele é feito para isso. Fazer uma publicação difusa do que está acontecendo aqui agora. Claro que tem critérios para isso. É o que é interesse público, o que é inusitado, A gente costuma dizer em teoria do jornalismo que o cachorro mordeu o homem não é notícia, mas o homem mordeu o cachorro é notícia, porque é o inusitado. Mas principalmente o interesse público. Afinal de contas, o jornalismo ele é voltado para isso, interesse público e serviço, o que interessa o maior número de pessoas. O IGHB é conhecido como a Casa da Bahia porque a história, a memória da Bahia, parte significativa dela está aqui na instituição. É uma instituição centenária, que foi criada no final do século XIX. Esse prédio foi construído e inaugurado no século XX, em 1923, portanto, no centenário da independência do Brasil na Bahia, no século passado. Então temos um link já direto nesse aspecto, e por ser uma casa que guarda a memória, aqui temos documentos, temos livros, temos jornais, temos medalhas, temos pinturas, quadros, mobiliário, uma série de objetos que ajudam a contar esses desdobramentos da história do contexto da Bahia ao longo do tempo. E o 2 de julho está presente em cada um desses detalhes aqui na instituição. É o lugar que guarda grande parte desse acervo, que ajuda que nós, hoje, conversemos sobre esse aspecto no bicentenário. Nenhum personagem desses da guerra foi citado, Maria Quitéria. São personagens que eles surgem depois, Surgem depois a partir das pesquisas dos historiadores, e como vai sendo contada essa história. Todos eles foram heróis anônimos. O próprio João das Botas foi um herói anônimo, depois que vai sendo recontada a história. Os únicos nomes que apareciam na imprensa eram o nome dos militares, ou seja, de Lavatu e de Lord Crocani,
E até porque eles já tinham uma dimensão internacional, né? Então eles apareciam na imprensa e aparecia o nome de algumas lideranças, como por exemplo Montezuma, que era o redator do Diário Constitucional e que ele fazia parte da junta de governo que foi estabelecida em Cachoeira, né? Silva Maia também, que era o dono do jornal Semanário Cívico e que foi o jornal que acabou pautando o debate da independência no Brasil inteiro e no exterior, né? O Silva Maia era um extraordinário escritor, escrevia muito bem e tinha uma capacidade de argumentação extraordinária. Os jornais que eram simpatizantes às ideias dele repercutiam as matérias e os que eram contra atacava ele. Então ele acabou pautando o debate justamente pela capacidade de argumentação que ele tinha, né? Eu acho que tem duas coisas importantes. Uma coisa acontece dentro do desfile do 2 de julho, né? Em que a imprensa foi quem inventou ou quem provocou os chamados batalhões patrióticos. O que eram batalhões patrióticos? Batalhões patrióticos eram grupos que desfilavam de civis e se chamavam batalhões patrióticos, sendo uma alusão aos batalhões que existiram durante a Guerra da Independência, que teve vários batalhões patrióticos ao longo do século XIX, de 1850 em diante, inclusive um que era o Batalhão Patriótico da Imprensa, que era com Rui Barbosa, que formaram esse batalhão, né? Então, essa foi uma contribuição da imprensa para a manutenção da memória, né? E depois a imprensa, todo ano, todo 2 de julho, cada ano que passava, começou a fazer edições especiais, né? A primeira que eu tenho conhecimento foi de 1830, mas é possível que tenha tido outras. É possível que tenha tido outras edições especiais. E essas foram mantidas por muitos e muitos anos, até hoje, né? Até hoje a imprensa faz edição especial comemorativa do 2 de julho. Então tudo isso foi mantendo, consolidando a memória, né? A memória, ela não é só isso, mostrar o que foi, né? A memória é exatamente mostrar o que foi, mas ao mesmo tempo dizer, ela mudou, no que é que ela ajuda agora, no que é que ela pode ajudar no futuro. Esse ano tem um conjunto de significados, 200 anos, coisas novas que estão acontecendo no Brasil, a esperança nossa voltou, então nós temos uma programação farta em todos os espaços da Bahia, no interior, nós estaremos inclusive celebrando já o início dessa luta nossa em Cachoeira. Uma data importante, uma data cívica que a gente tem que homenagear muitos baianos pela luta que eles desenvolveram aqui para tornar de fato nosso país independente. O povo que não tem conhecimento da sua história, que não tem conhecimento da sua cultura, é como uma árvore que não tem raiz. Então, você conhecer a sua história lhe dá sentido, lhe dá perspectiva. Você sabe de onde você veio e assim, porque a história é uma disputa por narrativas, né? Então, essa narrativa dos 200 anos é a nossa chance de contar a nossa história.